Ok, bom dia. Melhor ao vivo. Muito. A gente estava fazendo aquele ciclo, um dia mais iluminado. A gente falou um pouco sobre a hora que a gente acorda, a hora que a gente reza, um pouco sobre estudo. E agora tem a hora que a gente sai para a rua. E hoje, cada vez menos, a gente anda, a gente fica sentado em casa fazendo os pedidos, não precisa sair de casa. Mas um fato inevitável é que a gente sai e anda na rua, caminha na rua. E até esse ato tão corriqueiro, tão rotineiro, também tem a diretriz da Torá de como o Yehudi deve caminhar na rua. O que vocês conhecem a respeito? O que o judaísmo fala para a gente sobre a maneira como o Yehudi caminha na rua? O que vem na mente? Tem alguma lei? Tem alguma coisa? Pô, tudo bem. É cuidar da vida, atravessar na faixa de pedestre, etc. Então, usar o telefone celular. Boa, ótimo, ok, muito bom. Olhar para onde precisa olhar, não onde não precisa olhar, muito bom. Muitos anos atrás, quem foi o prefeito que tirou os outdoors aqui de São Paulo? Foi uma grande, o Kassab, né? Foi as poucas coisas boas que a gente, que cada prefeito deixa. Acho que além de limpar a cidade, limpa materialmente e espiritualmente, ok? Que mais? Não passar entre duas mulheres, ok? Muito bom. Ah, andar rápido, deve-se andar rápido ou não? Tem que andar rápido. Ok, andar rápido para a sinagoga. Que mais? Cabeça, direção da cabeça, era a primeira coisa que eu ia falar. Já vou explicar exatamente qual a posição. Que mais? Mais alguma coisa vem em mente? Vai, Trizum. Já falaram tudo que você vai falar? Ok. Então vamos lá, algumas coisas. Primeiro, a Torá fala para a gente, a Allahá ensina para a gente que a posição que a gente anda, até a posição que a gente anda faz diferença. A posição da nossa cabeça não pode ser aquilo que a gente chama de forma de gíria, mas é literalmente não andar de nariz para cima, literalmente não andar assim, e também não andar cabisbaixo. O correto é a gente andar numa direção, a cabeça um pouco mais para baixo, que a gente consegue enxergar uma pessoa que está numa distância de 4 amot, seriam 2 metros. Essa é a posição da cabeça. A velocidade que a gente anda. O Daniel ele falou que a gente deve ir correr para a sinagoga. Está escrito, Avô beitecha estachavel halkochecha. A gente fala, eu estou vindo para a casa de Hashem, e é uma mitzvah a gente correr para fazer uma mitzvah. Então, até no Shabat, que no Shabat é proibido a gente correr, para ir para a sinagoga, você pode correr. Mesmo correr, seria andar rápido, não é sair correndo igual um maluco atropelando todo mundo. Mas a ideia de você caminhar rápido, mostrando que você tá numa missão. Você não está andando passando tempo. A gente está sempre numa missão, sempre concentrado, fazendo alguma coisa. Você consegue perceber com um pouquinho de sensibilidade, quando só de olhar uma pessoa caminhando, o que ela está indo fazer? Se ela está indo para o trabalho, se ela está indo só dar uma volta, você vê o jeito que a pessoa anda. O Yehudi está sempre servindo a Hashem. Então, até a posição, a maneira que ele anda, tem que ser direcionado, tem que ser com a intenção adequada. Então, já isso já evita a gente de olhar aonde não devemos olhar. E eu lembro quando eu estava na Yeshiva, a primeira coisa que um jovem quer fazer quando tem 18 anos, o que ele quer fazer? Comprar um carro. Isso ainda estava longe, nem nos sonhos estava. Mas ter uma carteira de motorista para pegar o carro de alguém. Algum professor. Então, o professor queria convencer os alunos para não fazerem carta com 18 anos. Para não fazerem carta com 18 anos. Por quê? Tudo bem, você está na Yeshiva, tem que estar focado, vai ter o carro aí, já começa a abrir para ir para outros lugares, etc. Mas ele falou uma coisa curiosa, ele falou, quando você está no carro, o teu tamanho muda de ser uma pessoa que ocupa, quanto espaço você ocupa? 30 centímetros, para de repente você ocupa 2,5 metros. O teu espaço físico aumentou. A questão psicológica, de repente você se torna o Moishe Gross, agora é o homem do carro. Não é à toa que o carro dá status para as pessoas. Às vezes a pessoa fala, essa mas usar é kasher? A kasher tá bom. Teu carro anda? Anda, então tá bom também. É assim que você pensa? Ou você quer ter aquele carro mais moderno? É um status, uma questão de status. Então isso
incrementa no nosso, às vezes, na nosso metziut, se fala, no meu yeshut, no meu egoísmo de alguma maneira. Não que seja errado ter carro, etc. Mas para o menino que fez 18 anos, não é a primeira necessidade dele. E a outra coisa ele falou, quando você está dirigindo, inevitavelmente, espero que você olhe para frente. E você vai ter que ver um monte de coisas. Se você andar a pé, você não precisa andar, você não precisa ver um monte de coisas. É uma coisa interessante. Faz bem dirigir. Inclusive, um rabino, chefe da cidade de Rehovot, quando eu fui morar lá no primeiro ano depois que eu casei, em Israel. Então, quando ele chegou em Israel, muitos anos atrás, de 40 anos atrás, não pegava bem para um rabino ter um carro. Assim que era uma comunidade judaica, até hoje tem algumas comunidades assim religiosas fechadas, que mulher não pode dirigir, ou mesmo um homem ter um carro, essa é a maneira que as pessoas pensavam em Israel. E aí, que não dirigem. Pega Uber, talvez é mais barato. Não sei se tem, não sei se tem uma questão, não tem nenhuma proibição religiosa, muito pelo contrário. Escuta a história. Aí ele falou, bom, ele é americano, chegou no Israel para ser um rabino, shaliach, e ele falou, poxa, tem um carro, quem está acostumado com carro é as pernas, não tem como vir a ficar sem carro. E aí ele foi se consultar com um grande mestre dele, um professor da Yeshiva, ele falou, o que eu faço? Eu cheguei aqui, eu tenho que ser o modelo, mas aqui as pessoas não, a cabeça pequena delas, isso aqui não cabe, não entra. O que eu faço? E aí ele falou, olha, para um rabino do Chabad, o carro não é um carro. Um carro é um mitzvah tank. Você conhece aquela campanha que o Rebbe fez de ter aqueles, em vez de ter o tanque de guerra, mas ter o tanque de guerra para a gente difundir judaísmo, teu carro está aqui para você colocar uma menorá em cima, teu carro está aqui para você encontrar pessoas e fazer o bem, dar carona para as pessoas, fazer mitzvot. Então é um meio de fazer mitzvot. Então essa maneira que ele veio, quer dizer, lembrando, ele ia ser um rabino, um modelo num lugar onde as pessoas não pensam dessa forma. A gente transformar isso e saber que não, eu posso usar o carro, eu devo usar o carro, um carro bonito se for necessário, mas que isso seja realmente um meio para eu poder servir a Hashem. Então, voltando quando a gente anda a pé. Então, quando a gente anda a pé, tem que tomar esse cuidado de olhar aonde a gente deve olhar. Além disso, o que a gente deve pensar e fazer enquanto a gente está caminhando. Hoje está todo mundo sempre ocupado. Já deve ter visto aqueles vários vídeos que a gente recebe por aí, o cara olhando o celular enquanto anda, cai no bueiro, vai para o meio da rua, etc. Bate a cabeça, porque a gente tem que estar ocupado. Então, está escrito nos profetas, acho que se não me engano, é Yeshayahu, ele fala, Even mikir tizak, a parede, a pedra da parede, ela vai gritar. Isso é uma profecia que quando Mashiach chegar, a pedra da parede, o chão, o piso onde você passou, ele vai gritar. Ele vai dizer para você o seguinte, quem te deu o direito de pisar em cima de mim sem você ser superior a mim? Se você estava a caminho de uma mitzvah, se você estava falando de Divrei Torah, então realmente você é superior ao mineral. Agora, se você não estava fazendo o correto, você estava com a cabeça em outras coisas, quem te deu o direito de pisar em cima de mim? E futuramente, Even Mikir Tizak, literalmente, a pedra vai gritar e falar, eu sei o que estava fazendo naquele dia, passando por cima de mim. Você acha que ninguém estava vendo? Eu estava aqui de olho em você. Isso que o profeta fala para a gente. Se é literal ou não literal, o conceito é que dentro do Shema Israel, a gente fala todo dia, vai ensinar para os seus filhos, você vai falar nelas. Aonde? Ao deitar, levantar e o velech techa baderech. Quando você estiver andando no seu caminho. Então, está no próprio Shema Israel que a gente fala todo dia, nós temos que estar ocupado com Torá todo o momento que a gente está caminhando. O título que eu dei para o Shur, coloquei já está, acho que aí não liguei no Facebook, achei que ia ligar, acabei não ligando. Bom, mas o título que eu vou dar para o Shur é Antissequestro. Infelizmente, agora, nos últimos tempos aqui, em São Paulo, tivemos algumas histórias. Baruch Hashem, está todo mundo bem? Terminou bem? Se eu não me engano, as últimas vezes que a gente ouviu esse tipo de histórias fazem 20, 30 anos, pelo menos dentro da comunidade, uma coisa desse tipo. Vão culpar o Pix, vão culpar aqui, ali, etc. Mas a gente tem que buscar sempre uma lição para a gente no serviço a Hashem. E o que a gente pode fazer no aspecto espiritual? Além dos cuidados que todo mundo deve ter, não preciso falar, quem mora em São Paulo, espero que já foi educado com os cuidados básicos, mas vendo a parte espiritual, o que a gente pode fazer. Então, pensei em ligar esse shiur que a gente fala sobre caminhar na rua, a questão da nossa segurança. No próprio Shema Israel, a gente tem, no final desse o Kshartam Neotaledecha, Vayudat Lefot Beninecha, os Filim, depois, Al Mezuzot Beitecha, o Visharecha. Você deve colocar a mezuzá nos seus portões, nas portas, etc.
Nossos sábios ensinam que a mezuzá que nós temos, além de cuidar a segurança nossa dentro de casa, ela fica do lado de fora de casa. Para na hora que você sai, se dá um beijo nela, ela também se lembra de Hashem e ela também te protege não só dentro de casa, como fora de casa. E aqui, a famosa história, quem lembra, do resgate em Tebe, Yamin, o irmão do Sharon, e desculpa, de Netanyahu, Yonatan Netanyahu. Então, quem participou da história, temos duas figuras conhecidas aqui na comunidade em São Paulo. Quem conhece, conhece. Um rabino, outra pessoa, um empresário, que estavam lá no avião. E ele conta que, curioso, primeiro eles queriam guardar só os israelenses. Né? E eles eram estudantes na Yeshiva de Israel. Um deles tinha um documento de Israel, não lembro se era tipo carteira de motorista ou carteira de estudante, e ele foi lá e engoliu para não ter nenhum registro que ele é israelense. E um deles comenta que um dos terroristas falava um pouco de português, que ele tinha passado pelo Brasil, e ele gostava de futebol. Então ele conseguiu abrir uma conversa com ele. No Brasil tudo termina em futebol e cerveja. E então falou do Corinthians, falou não sei o quê, e estavam com uma boa, entre aspas, amizade com os caras. Então eles conseguiram, com facilidade, apesar que eles estavam estudando Israel, etc., eles foram liberados e voltaram para casa. Enquanto isso, a gente ouviu falar, eles chegaram antes ainda do resgate, eles saíram antes, chegaram em São Paulo, a família inteira esperando, etc. E quando aquilo aconteceu, o Rebbe, ele fez uma declaração pública que todos aqueles que foram raptados, Deus nos livre, eles deveriam verificar as suas mezuzot em suas casas. O Rabino Alper, que era um dos poucos rabinos que tinha em São Paulo na época, ele ouviu essa transmissão live da época do Rebbe, e ele foi visitar as duas famílias que ele já tinha contado. Ele estava lá, inclusive, quando eles chegaram de volta, que eu acho que nesse inteirinho que eles chegaram de volta foi quando ocorreu o resgate, não tenho exatamente os precisos detalhes. E ele falou, olha, gente, tem aqui uma mensagem do Rebbe de Lubavitch para a gente verificar as mezuzot. E tinha as duas casas que ele foi visitar, não lembro os números exatos, mas ele conta isso, está no YouTube, quem quiser achar, ele fala uma casa de pessoas que cuidam e se preocupam com a mezuzá e etc. Ele falou 10 de uma das casas, 10 das mezuzot estavam inválidas, coisa que é 10 das mezuzot, se não me engano, esse era o número que ele falou, e a outra casa tinha portas, que se não me engano era isso, que a mezuzá, não lembro se ela ou estava de ponta cabeça ou tinha uma porta que não perceberam que não tinha mezuzá, mas todas as pessoas que foram verificar, não só no Brasil, eles tinham algum problema na mezuzá. E o Rebbe deixou claro uma coisa para a gente não falar, se não pôs mezuzá, tá vendo o que acontece? Não, não é isso. Não é essa a forma de pensamento. O Rebbe até explicou que a mezuzá é como um capacete. Se alguém está na moto, se alguém está numa bicicleta, e Deus nos livre, tem um acidente, ele cai, bate a cabeça. Então, ele caiu por motivo de força maior, mas o capacete teria protegido. Então, a mezuzá, ela funciona como uma proteção. Não é a causa, já que não tinha mezuzá, aconteceu isso. Quem somos nós para poder julgar? Mas a mezuzá, ela traz uma proteção dentro e fora de casa. Então, uma coisa muito importante da gente lembrar, todo ano em Elul, a gente vai ter aqui também no dia 18 ou 19 de Elul, não sei a data exata em português, o Rabino Kafi vem aqui, fica aqui o dia inteiro, você pode trazer os mezuzot, no mesmo dia você já devolve, põe, coloca tudo certinho, verifica se as mezuzot estão xerot, verifica se ela é da marca Fusquinha, se ela é da marca BMW, vê se vale a pena, às vezes, fazer um upgrade de vez em quando, espiritual. E essa é uma maneira muito importante da gente garantir não, mas trazer uma proteção para a gente dentro e fora de casa. Então, como esses episódios aconteceram, inclusive 2 deles tenho proximidade de parentes próximos deles, ouvi mais detalhes, etc. Mas não importa os detalhes, o ponto é que realmente não é uma coisa agradável para ninguém, a gente espera que não aconteça mais, mas realmente a gente tomar esse cuidado de, quando a gente sair de casa, beijar a mezuzá e garantir que a mezuzá realmente esteja kasher. É super importante. Fala. Eu tenho uma historinha de... Fala. Pela halachá, você tem que verificar 2 vezes a cada 7 anos. Mas como o Rabino Kafi falou, se você for verificar uma Torá, hoje eles têm a habilidade de verificar a mezuzá, eles fazem um scanner. Na mezuzá não tanto, mas a Torá, por exemplo. Eles acham um monte de erros antes de soltar a Torá. E aí ele pergunta, peraí, então quer dizer que todas as Torot antigamente não eram kasher?
Ele falou, se você pegar uma Torá mais antiga, você não vai encontrar esses erros. Por quê? Porque o attention span, o tempo que a gente consegue ter de atenção hoje, com a modernidade, tudo é muito pequeno. Então, por mais que você vai querer que eles se concentrem, os sofrim, a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade. Então, Deus, ele deu uma coisa para contrapor, que a gente possa verificar os nossos erros. Mas se você pegar os antigos, que realmente tinham essa capacidade de se concentrar, pega, sei lá, a época de vocês de escola, que se trancaram na biblioteca, ficava estudando por 6 horas seguidas, não pensava mais nada, não tinha celular, não tinha mais nada, realmente o nível de concentração era muito maior e muito menos erros. Então, realmente, o cuidado que a gente deve ter hoje é um cuidado maior. E o fato de poder achar isso também faz a pessoa que está escrevendo baixar um pouco a atenção. Pode ser? Pode ser. Pô. É a mesma coisa. Hoje você atrasa em pontos muito mais do que antigamente. Eu mando um WhatsApp. Você pode avisar para ela. Isso. Você se apoia na ferramenta. Agora, uma coisa muito interessante, a gente acabou de ter um estudo da Gemara de Gittin, a gente contou a história do Unkedos, mas a famosa história do Unkedos é que ele foi para o tio dele, Adrianos, ele perguntou para ele, parecido com a história que a gente deu, mas ele perguntou para ele, vale a pena você, que conselho você me dá para a minha vida? Aí ele falou, o conselho que eu te dou, olha, você quer ser um cara de sucesso? Compra barato e vende caro. Bom retiro, o que você faz? Compra no atacado, vende no varejo, e pronto. E aí ele falou, ok, tá bom. E aí foi lá e virou judeu. Estamos falando aqui do líder romano, ele era sobrinho do César romano. E aí o César ficou bravo, ficou sabendo que o sobrinho dele virou um traidor judeu. Então ele mandou uns soldados para a casa dele. Mandou soldados, os soldados começaram a conversar com ele, e ele convenceu, eles viraram Yudim também. Calma, aí ele mandou um segundo grupo de soldados, mesma coisa. O terceiro, ele falou para eles, olha, vocês entram na casa, não falam com ele, acorrentam ele e traz ele para cá. Aí, tá bom. Aí, na hora que ele ia sair de casa, ele foi lá, colocou a mão na mezuzá. E aí eles ficaram muito curiosos, falou, o que é isso? Ele falou, vou falar para vocês. Vocês são os guardas do rei. Ele fica confortável, seguro dentro do palácio e coloca vocês do lado de fora. O nosso rei é o contrário. Ele fica do lado de fora para proteger a gente do lado de dentro. E aí eles se converteram. Aí o tio viu que não, o tio viu que ia sair perdendo todos os seus soldados. Ele falou: "Tá bom, vem até mim, prometo não te fazer nada." Ele falou: "Mas o que aconteceu? Como você virou judeu?" Ele falou: "Como assim? É o conselho que você me deu." "Eu te dei esse conselho para virar judeu?" Ele falou: "Não, você falou compra barato e vende caro. Eu compro um pergaminho, faço dele uma mezuzá. Tem algo mais precioso que isso? Eu compro um couro e disso eu faço. Eu faço um couro e faço disso um tefilim. Tem algo mais precioso que isso?" E assim todas as mitzvot. Você pega algo físico e transforma aquilo em algo material. Não sei se o tio gostou da resposta, mas pelo menos não castigou ele. Essa é a história. Então eu vi o comentário do Rabino Manis Friedman, que vale a pena falar. Hoje ele é o rabino mais ouvido de todo o YouTube. Você coloca Rabbi, só Rabbi. Ele é o que mais tem, todos os vídeos dele são realmente o mais assistidos do YouTube. Ele é muito bom. Então ele fez um comentário e falou, peraí, tá bom, ele falou da mezuzá, você mudaria a sua vida de ser um romano que está perseguindo os judeus porque o cara beijou a mezuzá? Estranha essa história. Se você conversou com ele, talvez, foi uma entrevista longa, deu para você fazer perguntas filosóficas, etc., e um rabino grande te convenceu, até aí tudo bem. Mas agora ele deu um beijo na mezuzá. E aí ele explicou, ele falou de forma mais sutil, mais profunda, ele falou, o guarda, a vida inteira dele, o que era? Era proteger o rei. E a vida inteira, o tempo todo, ele está literalmente se colocando em perigo para proteger o rei. E ele sabe disso. E agora, de repente, falam para ele, não, existe um caminho contrário. Existe uma vida que você pode levar exatamente o contrário. Você vai estar cômodo, você vai estar seguro e você vai ser o rei. Você prefere? Quem não vai preferir? Você vai ter uma vida onde a Hashem vai estar zelando por você. E mais um detalhe interessante, que isso é o que eu queria trazer no nosso assunto, de que, da mesma maneira que ele falou que a Hashem está te protegendo, às vezes o soldado que está fora, ele pode tomar um tiro na perna, pode se machucar. Quando a mezuzá eventualmente cai, eventualmente é um sinal, a gente deve verificar, eventualmente é um sinal como se fosse que a tua câmera de proteção, a tua fio elétrico, ele foi rasgado. Baruch Hashem foi isso. Ninguém conseguiu entrar na tua casa, mas sabe que está na hora de você fazer uma revisão aí na tua segurança. Então, a ideia da gente fazer essa revisão é preventiva no fato que se a mezuzá não tá boa, quer dizer que alguma coisa está errado, não só na mezuzá, mas aqui dentro a gente está precisando fazer uma revisão.
E Hashem, ele fala, olha, eu me machuquei. Eu preferi eu me machucar, entre aspas. Eu preferi apagar o meu nome, o Alivaveja, o coração da Mezuzá, para que batesse em mim, no capacete, e não machucasse a sua cabeça. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Cada vez que a gente vai verificar Mezuzá, é literalmente, como a gente falou, Hashem está se colocando na porta, a ponto que ele se machuca, entre aspas, ele prefere que apague seu nome, mas que não aconteça nada com você. Então, faça sempre a revisão do nosso capacete, revisão dos protetores de segurança, que isso, como a gente falou, não é garantia, a Hashem só tem os caminhos dele, mas isso realmente é uma coisa importante para proteger a gente dentro e fora de casa. Dúvidas? Quem foi raptado na Torá? Raptado? Diná? Lot foi raptado? Foi capturado. Lá, foi capturado. Era de guerra, capturado de guerra, não foi? Sará, ok. Quem mais? Mas quem foi pego e depositado em outro lugar? Não que ele foi e acabou sendo preso lá. Yosef, certo? Então a gente tem Diná e Yosef. Eu não tinha pensado em Sará, acabou sendo presa lá, foi pega também pelo Paró. E você falou do Lot. Cenário um pouco diferente. Em guerra ele foi pego como prisioneiro de guerra. Não é bem capturado, né? Prisioneiro de guerra, um pouco diferente. O que saiu de Diná? Foi capturado. O Shin Bet e Mossad se juntaram, foram até lá, espiões, mataram todo mundo e tiraram ela. Fizeram um esquema em Tebe. Foi isso que eles fizeram. Eram dois homens, Shimon e Levi. Eles entraram lá, mataram todo mundo. Tinha lá os drones. Se eu contar a história como foi, você não vai acreditar, né? Então, contava na versão moderna. O Midrash traz que quando eles gritavam, os batalhões caíam, só do grito deles. Atualizar na linguagem. Fala. Vai falar uma coisa? Então, tudo bem. Eles foram lá matar a cidade inteira. Mas o que saiu daquela captura? Boa, a esposa de Yosef saiu de lá. A Osnat era filha. A Osnat era filha, na verdade, de Diná, que ela tinha tido relacionamento com aquele que capturou ela, que foi o Shem, filho de Hamor. Então, no final das contas, o que eu queria trazer com isso, Yosef, o que saiu de Yosef? Bom, ele salvou o mundo inteiro da fome. Foi vendido pelos irmãos, foi capturado, ainda que o pai falou para ele, vai lá ver como estão os seus irmãos. Ele para no meio do caminho, o anjo fala para ele, olha, eles estão querendo fazer alguma coisa para você. E ele foi porque o pai mandou. E no final das contas, aquela história, por mais trágica e difícil que foi, ele acabou trazendo algo positivo e ele acabou salvando o mundo. O que eu quero dizer com isso? Claro que a gente não deseja para ninguém, mas se acontece algo, minha mãe está aqui escutando, ela comentou isso com uma pessoa, parente de alguém que teve uma situação parecida, ela falou, olha, se aconteceu algo desse nível, alguém foi capturado na sua família, foi raptado, etc., então você tem que tirar alguma coisa boa disso. Então, se Deus nos livre acontece uma coisa conosco, se já aconteceu, então vai revisar as mezuzot, vai começar a dar mais tzedakah, vai fazer alguma mitzvah, fazer alguma coisa que com certeza para algum bem foi. Então, se você não consegue enxergar o bem, faça você o bem. Tenta trazer alguma coisa de boa em relação a isso. Então, a gente vê de Yosef, a gente vê de Sará também, saiu com muita riqueza de lá, todos os casos da Torá, Lot foi salvo, etc. Então, tudo isso mostra para a gente que, mesmo quando é uma situação trágica, a gente tem que tentar nós tirarmos algo de positivo que a gente vai conseguir tirar disso. Não só aumentar a segurança em casa, não bobear, andar com o celular na mão, etc. Mas a gente realmente está focado naquilo que a gente precisa e que a Hashem dê, se Deus quiser, segurança para todos. Dúvidas?